Os que querem a guerra e os que querem a paz em 2020. O ano de 2020 já começou com uma notícia muito forte. O ataque assumido pelos Estados Unidos contra um comboio que levava o general, comandante das tropas da Guarda Revolucionária do Irã. Na verdade, é o comandante do exército do Irã. O Irã tem uma estrutura um pouco complicada, mas ele era o grande homem, o herói nacional, e a sua morte trouxe um número incalculável de pessoas para o seu enterro, que parece que nem foi realizado, foi adiado por causa dos tumultos. Interessante, milhões de pessoas estavam ali, só nos tumultos que aconteceram por ocasião daquela cerimônia de enterro no funeral do general Soleimani, ou Soleimani. Só as pessoas que morreram foram muito mais do que as que morreram pelo incêndio da Austrália. Foi realmente uma massa humana que estava ali. Mas isto é o resultado de muitos países e muitas forças estarem planejando coisas para acontecer. Os Estados Unidos assumiram. Eu tenho minhas dúvidas de que não foi Israel que fez isto, mas quem precisava capitanear lucro político com isso foi o presidente Donald Trump. Ele precisava de uma bandeira, de um feito heróico, notável, para desviar a atenção política das lutas internas que ele tem. Isso deve ajudar na sua reeleição. Ele está tentando a reeleição, que não é garantida, já está muito perto, essa eleição daqui a 10 meses, e o presidente Donald Trump está buscando fatos que marquem a sua administração com heroísmo, com resultados econômicos, guerra comercial contra a China. Ele está querendo isto, ou seja, ele está buscando esses feitos notáveis. Mas os Estados Unidos estão numa posição muito ruim, muito complicada no Oriente Médio. Por causa disto, eles assumiram que mataram lá aquele comandante das forças Quds, as forças armadas do Irã. Ele estava dentro do Iraque, um outro país, onde os Estados Unidos têm uma base aérea e atuam, mas é um outro país. O parlamento do Iraque, no domingo, votou uma moção pedindo a saída, a retirada das tropas americanas do seu país. Na verdade, é um país dividido. Foi o parlamento que votou e metade do parlamento só estava presente. A outra metade se omitiu, não votou. E o primeiro-ministro é quem realmente decide e manda sobre isso. E o primeiro-ministro está mais favorável, pelo que parece ainda, aos Estados Unidos. Então, o Iraque está dividido, mas isso já mobilizou a opinião pública mundial. A impressão que dá é que a opinião pública mundial condenou o presidente americano. A grande mídia está nessa direção e sentiu e chorou a morte do general iraniano. Ou seja, ele agora é um herói e está bem falado no mundo todo, apesar de ele comandar tropas terroristas. Os grupos Quds eram grupos terroristas e principalmente que matavam cristãos. Apesar disto, o mundo agora elogia e bota lá no alto esse general Soleimani como um grande herói. Os Estados Unidos estão fazendo isso em acordo com Israel. A situação complicou um pouco e dificultou a situação de Israel. Israel agora está na iminência de ter que mudar sua estratégia. Eles se prepararam para
uma guerra ali local contra a Síria e eventualmente um ataque com mísseis ao Irã, mas agora parece que a coisa mudou. O Irã está demonstrando ter muito mais influência sobre o Iraque. A Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos, mas a inimiga do Irã, está junto ao Iraque, também está numa posição difícil. Aí entra em cena um grupo grande de presidentes e chefes de Estado de outros países querendo a paz. A mensagem de paz é interessante. No país do presidente Trump, no próprio Estados Unidos, muita gente está criticando e dizendo que não querem a guerra, eles querem a paz. Essa atitude do presidente americano eles não apoiam. Muita manifestação nos Estados Unidos contra. No Irã, a situação de guerra une as pessoas com o governo. Nos Estados Unidos, isso divide. O espírito do anticristo está pregando paz. Com essa situação, o Golfo de Omã, por onde passam muitos navios petroleiros do mundo para levar o petróleo daqueles países árabes para grande parte do mundo, a situação se complicou ali no Golfo de Omã, em especial no Estreito de Hormuz, e muitos países estão querendo paz para garantir a passagem dos navios ali. O Irã ameaça, mesmo que indiretamente ou silenciosamente, a passagem dos navios. Ameaçam atacar navios petroleiros. Já alguns países da Europa não apoiam os Estados Unidos, eles estão buscando paz, eles estão dizendo, não é para provocar guerra, é para a gente fazer acordo de paz com o Irã. A França, por exemplo, o ataque dos Estados Unidos ao general iraniano em Bagdá fez com que imediatamente o presidente Macron da França fosse lá no Iraque conversar, explicar, não a mesma posição americana, mas uma posição diferente. Eles querem manter um acordo de paz globalizado. Há muita gente no mundo, além da grande mídia, pregando a paz. Agora, o mais interessante é que em Israel também tem muita gente contra a guerra. O primeiro-ministro Netanyahu, que é de direita, está desejando alguma provocação de guerra para justificar a sua posição de guerra. Mas ele tem já uma metade da população contra ele, porque a metade da população está pensando o seguinte: nós queremos um acordo de paz no mundo, nós não queremos guerra, nós queremos paz. Então esse Netanyahu, que está provocando guerra junto com os americanos, está fazendo uma coisa errada. Nós, de Israel, judeus, queremos a paz, nós queremos esse governo geral aí, universal do anticristo, nós queremos esse Messias. Israel está pedindo, grande parte da população já é maioria, eles estão pedindo, inclusive os religiosos, um Messias que não é Jesus. Um Messias que não é Jesus. Eles querem um outro Messias, é o anticristo, para apenas fazer o seu templo funcionar, reconstruir e funcionar o terceiro templo em Israel. Em outras palavras, o terceiro templo é um clamor não de Deus, mas do diabo. Esse terceiro templo não vai servir a Deus, vai ser um templo para tentar unir os países do mundo e apoiar o Messias que vem, que é o anticristo. Este terceiro templo não é para dar culto a Deus, é para unir as nações em torno da paz, uma bandeira de paz. É para a gente entender, alguns estão provocando guerra por uma estratégia política, mas a pressão do mundo é muito grande para evitar a guerra. A grande mídia, o poder econômico, a grande parte já da população, muitos países estão desejando uma solução global, um acordo geral de paz. Isto é que o anticristo
vai fazer. Ele vai prometer, vai fazer e vai ser praticamente idolatrado pelo mundo por conseguir este acordo de paz. E como nós estamos vendo, toda essa questão gira em torno de Israel. O problema é Israel. O que está impedindo a manifestação do anticristo, hoje, além dos cristãos espalhados pelo mundo, isso vai ser solucionado no arrebatamento da igreja. Esses cristãos que são o problema do mundo vão ser retirados, mas aqui na terra o problema vai continuar, que é Israel. Desde que se faça um acordo de paz com Israel, vão ser resolvidos a maior parte dos problemas do mundo. Esses problemas do mundo que impedem a paz, em muito tem a ver com Israel. Quando for imposto sobre Israel um acordo de paz, é o que o anticristo vai fazer, vai dar em concessão, em troca, a liberdade dos judeus funcionarem no terceiro templo, construírem e funcionarem o terceiro templo. E, no mais, Israel vai ter que aceitar a paz. Mas já mais da metade da população de Israel hoje já quer essa paz. Eles não querem guerra mais, eles querem a paz. E assim, quando nós vemos ameaças de guerra, alguns países, por interesse, estão querendo guerra. Por exemplo, o Irã. O Irã não está bem preparado ainda para a guerra contra Israel, mas eles falam dessa guerra para unir o seu povo e tentar vencer os problemas internos de governo. Por exemplo, a crise econômica. O governo do Irã fala de guerra não porque quer agora a guerra, eles ainda não estão preparados para esta guerra. Eles falam de guerra para unir o seu povo e vencer os problemas internos de rejeição que o governo tem. Eles falam de guerra e estão levando outros países a pensar nisto, atraindo a Rússia para essa guerra, e essa guerra é o Gog e Magog, que deve acontecer daqui a 2, 3 anos, por aí, segundo analistas e segundo a minha visão também, por volta de 3 anos, a invasão de Israel pelo Irã, Turquia, com a Rússia, Síria, outros países muçulmanos, eles invadirão Israel. É o cumprimento das profecias de Gog e Magog. Mas antes disso, o arrebatamento já terá acontecido. Nós estamos muito perto de tudo. O mundo está se agitando, falando de guerra, mas isto provoca a reação da maior parte da população do mundo que está pedindo paz. Pedir paz hoje praticamente significa pedir um anticristo que vai trazer a paz. Então, esses assuntos vão estar muito à tona, muito ventilados no noticiário, na mídia, esses assuntos. Aqueles que estão querendo a guerra e a maioria do mundo que está pedindo a paz. Isto é a plataforma do anticristo. Em outras palavras, a maior parte da população do mundo já está pedindo um anticristo. Procure entender isto, quão próximos nós estamos aí do arrebatamento e da vinda de Jesus. Você ouve a Web